Oi, eu sou a Hannah. Bem-vindos ao meu mundo. O inverno sempre foi um problema para mim. Todo mundo acha lindo ver neve caindo sobre o palácio de Delo, bandeira tremulando, vento gelado cortando o céu. Mas, sinceramente, eu já sabia, quando o inverno chegava, alguma desgraça vinha junto. Sempre. Sem falhar uma vez, mana. Naquela noite não foi diferente. Eu estava no grande salão, aquele lugar enorme, cheio de mármore, dourado, tapete caro e gente que me olhava como se fosse só enfeite de luxo. Do lado de fora, a bandeira azul do Império dançava no meio da tempestade de neve. Do lado de dentro, minha vida estava prestes a ser colocada na mesa como se fosse um prêmio. A voz dele ecoou pelo salão, pesada, quase entediada. Eu tenho um presente para você, Hannah. Quando o imperador fala assim, pode acreditar, não é presente, é problema embrulhado em fita bonita. Eu fiquei parada no meio do salão, tentando parecer calma, mas por dentro, coração batendo na garganta, mão suando dentro da luva. Aquela sensação de lá vem bomba. As portas se abriram e 2 homens entraram acompanhando alguém importante. A voz continuou, como se estivesse apresentando um troféu. Essa pessoa foi de grande ajuda para nós na última campanha de guerra. Então ele disse o nome, e todo o salão pareceu prender a respiração junto comigo. Príncipe Shane Hildes. Eu já tinha ouvido falar de Shane, herói de guerra, querido pelo Império, aquele tipo de homem que todo mundo respeita, e que eu desconfiava por puro instinto. Ele entrou com aquela capa pesada, expressão séria, postura perfeita, um quadro vivo de poder. A voz do trono continuou. Como recompensa pelos serviços ao Império Delo, concedi a ele um favor. Eu, como boa princesa decorativa, só fiquei ali, tentando não demonstrar nada. Mas por dentro eu só pensava, tá, e o que isso tem a ver comigo? Por que eu tô no meio disso, meu Deus? O imperador deu uma risadinha de quem sabe mais do que fala. Ele pediu algo bem intrigante para falar a verdade. Por que você mesmo não conta para ela, príncipe? Foi aí que Shane deu um passo à frente, estendeu a mão na minha direção e o ar pareceu ficar mais pesado. Meus olhos encontraram os dele por um segundo. Não tinha nada de romântico ali, mana. Era a mesma sensação de quando você vê uma onda gigante vindo e sabe que não tem pra onde correr. Ele olhou pra mim e disse, sem hesitar, eu a quero. Simples assim. Na frente de todo mundo, como se estivesse pedindo um cavalo novo, uma espada, qualquer coisa. Eu senti meus dedos apertarem o tecido do meu vestido, tentando segurar alguma coisa. Minha sanidade, talvez. Meu nome ecoou pelo salão, mais uma vez. Hannah Del Souza. Naquele momento, eu não era princesa, não era irmão de ninguém. Só era um objeto sendo empurrado de uma mão para outra. Inverno. Eu já falei que odeio essa estação, né? Toda vez que o frio chegava, parecia que a má sorte fazia check-in direto no meu quarto. Eu caminhava pelos corredores gelados do palácio, vendo a neve cobrir tudo lá fora e pensava, pronto, o inverno tá de volta, e com ele, mais uma fase da minha vida que eu não escolhi. A má sorte sempre dá um jeito de me encontrar. Era essa a sensação. Mas, ao mesmo tempo, o inverno também virou a estação que eu passei com ele, com Shane. E aí, amiga, a coisa complica, porque não era um romance fofo de drama de época, não. Era outra coisa, mais pesada, mais torta, mais difícil de explicar. Corta pro meu quarto mais tarde. Nada de vestido de seda azul, nada de salão cheio. Só eu, ele e um silêncio que dizia muito mais do que qualquer conselho de dama de companhia. Os encontros com Shane não eram doces nem gentis, eram intensos, confusos e muitas vezes dolorosos. O tipo de situação que qualquer terapeuta diria, mulher, corre daí. Mas eu não tinha para onde correr. Ele se aproximava, quente, intenso, quase ofegante, e dizia com aquela voz baixa, não precisa ter pressa, Hannah, eu também estou no meu limite. E eu ali, tentando acompanhar, tentando respirar, tentando entender por que meu corpo tremia tanto quanto o coração. Em alguns momentos, eu queria empurrar ele para longe e simplesmente sumir. Em outros, eu só fechava os olhos e deixava acontecer, porque lutar contra era cansativo demais. Era estranho, miga, muito estranho. Eu perguntava, por dentro, por que você faz isso comigo? Mas quando as palavras finalmente escapavam, minha voz saía fraca. Por que você faz isso?
Ele sempre respondia do mesmo jeito, com uma calma irritante. Eu já te disse, eu pedi você como minha recompensa. Eu te quis como prêmio. Imagina ouvir isso, não eu te amo, não eu preciso de você, nada disso, prêmio, como se eu fosse um troféu de guerra. E para piorar, ele ainda me provocava. Então, o que você vai fazer comigo? Como se eu tivesse escolha. Com o tempo, a coisa entre nós virou uma rotina distorcida. Ele aparecia, me tomava nos braços e eu aceitava. Não porque achava bonito, não porque romantizei, mas porque, dentro daquele mundo gelado, ele era o único que olhava diretamente para mim, mesmo que fosse por motivos errados. Teve um momento em que eu mesma falei, encarando ele com frieza, por enquanto. Eu planejo ser a sua boneca. Eu julgo que por dentro eu estava gritando, olha o que você virou, Hannah. Mas por fora eu vesti esse papel como quem veste uma armadura. Se é isso que ele quer, tudo bem, então eu vou ser exatamente isso e usar essa máscara até o fim. Ele lembrava do meu passado, das noites em que eu não tinha escolha, das vezes em que minha cama não era um lugar de descanso, mas de sobrevivência. E jogava isso na minha cara, como se fosse piada interna. Falava de como eu sempre acabava voltando, de como meu corpo lembrava desses momentos. Eu só pensava, é fácil falar quando não é você que tá presa nessa história, né, bonitão? Para ele, tudo aquilo eram tempos cruéis que passava comigo. Para mim, era só mais um capítulo do mesmo inverno infinito. E no fundo, enquanto ele me prendia mais uma vez, meu pensamento era um só. Eu sou mesmo só isso para você? A princesa do império, reduzida à sua boneca? E foi assim que minha história com Shane Hildes começou de verdade. Não com um beijo sob a neve, não com uma dança num baile real, não com uma declaração bonita. Começou com um inverno, um presente que nunca foi meu, e um homem que me escolheu como prêmio. E eu aceitei o papel, pelo menos por enquanto. E antes que você ache que tudo começou assim, do nada, comigo e ele desse jeito, deixa eu ajustar essa história direitinho. O que você acabou de ver é o presente, a parte em que as coisas já estão complicadas demais para eu fingir que não sinto nada. Mas para entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar um pouco e revisitar cada momento que começou lá atrás, quando ele ainda era um herói de guerra, quando tudo parecia simples e quando a minha vida começou a desandar de um jeito que eu nem imaginava. Eu juro que às vezes sinto que o universo gosta de brincar com a minha cara, porque quando eu acho que as coisas vão melhorar, sempre aparece alguém sussurrando meu nome pelos corredores do palácio. E claro, hoje não foi diferente. Eu ainda estava tentando respirar quando ouvi aquelas vozes ecoando. Você ouviu sobre a princesa? Mana, eu nem precisava ouvir o resto para saber que a fofoca era sobre mim mesma, porque sinceramente, quando não? Diziam que eu passei uma semana inteira trancada no meu quarto. Aí eu te pergunto, amiga, e se eu tivesse mesmo? Tô cansada, tô estressada, e se eu quiser ficar sumida 8 dias, 9, 3 meses? O problema é meu. Mas claro, para esse povo isso vira um escândalo nacional. E do nada, corte pra mim entrando no salão, toda montada no meu vestido preto, salto fazendo aquele barulho de respeito, clique, clack. Manas me olhando como se eu fosse a atração do circo. Uns dizendo que eu tava radiante, outros cochichando como se eu tivesse acabado de sair do submundo. Ela é vulgar, vive de álcool e homens, parece uma súcubo. Mulher, se juntasse todos esses comentários, eu virava um personagem de RPG nível 200. E no meio dessa palhaçada toda, quem levanta a mão e manda parar tudo? Claro, ele, Karzen, meu irmão gêmeo, imperador e dono do meu mau humor desde o dia que nasceu. Quando ele chamou meu nome, eu já fui ativando minha cara de princesa profissional, aquela que esconde o caos interno e exala "tô nem aí, querida". Ele beijou minha mão com aquele sorriso treinado, um sorriso que diz "eu mando em tudo isso", mas também diz "eu sei de coisas que você não sabe". Quando perguntou como foi minha semana, aí que eu quase ri. Quase. Eu apertei o colar que ele me deu e respondi com o mesmo veneno doce que ele usou comigo. Sim, os servos me satisfizeram. Mana, a cara dele, aquele microsegundo de surpresa valeu ouro. Aí já viu, né? Ele ama uma provocação. Começou com aquelas perguntas que mais parecem testes psicológicos disfarçados. Eles te satisfizeram? Sim. Você mal viu as noites passando, não é?
Exato. E eu ali, sorrindo, como se estivesse comentando do clima. Ele servia vinho enquanto me analisava como se eu fosse um quebra-cabeça que ele queria desmontar peça por peça. E claro, soltou mais um dos discursos dele. Você nunca deixa de me surpreender. Sim, mana, eu sou entretenimento gratuitamente desde o dia em que nasci. Infelizmente, não recebo salário por isso. Mas o que realmente me deixou com o estômago gelado foi quando ele disse com toda a calma do mundo: enquanto eu lido com a Terra Sagrada, você pode assistir tudo de camarote. E entre os homens de lá, eu faço questão de mandar o que você mais gostar para sua cama. Eu travei, te juro, o sorriso dele, mulher, era tão calmo que só podia significar problema. A taça até quebrou na mão dele, de tanta força, mas o homem nem piscou, só continuou como se estivesse comentando sobre flores. Esse seria seu desejo de qualquer forma. E aí veio o golpe final. Eu acertei, minha adorável gêmea. E eu respirei fundo, coloquei minha melhor expressão de boneca de porcelana imperfeita e respondi: sim, estou ansiosa por isso. Ele segurou meu rosto como se estivesse elogiando, mas na verdade só estava marcando o território, do jeito torto que ele chama de afeto. E eu ali, segurando meu sorriso, pensando: se eu sobreviver a mais um jantar com esse homem, eu ganho um prêmio. E ele lembrava, ele sempre lembra de tudo que coloca ele no centro do universo. Mas eu queria ver a reação, queria cutucar aquela vaidade absurda dele. Porque naquele instante, tudo voltou na minha cabeça. Aquele dia ridículo que os céus, as estrelas, os sacerdotes e metade do império inteiro decidiram quem seria o destino imperial. Ai, mana, pensa num circo. O salão estava lotado, cheio de gente importante, todo mundo sussurrando, todo mundo medindo cada detalhe como se fosse vida ou morte. Os sacerdotes lá, com aquela cara de quem sabe demais, falando sobre o escolhido que governaria o império como se fosse a fofoca do ano. E claro, só podia ser ele, né? Karzen, todo perfeito, impecável, com aquele andar ensaiado. O favorito, o queridinho, o prodígio desde o berço. Até eu achava que seria ele, por um minuto pelo menos. Quando anunciaram que o herdeiro receberia a bênção da sucessão, eu só observei. Calmíssima. Uma dama, né, minha filha? A plateia toda suspirando, como se já fosse coroação. O povo cochichava, suspirava, e eu lá atrás só pensando: misericórdia, se depender desses, ele já está sentado no trono desde ontem. Depois veio aquela cerimônia noturna no pátio do palácio. A lua brilhando, o vento gelado e Karzen andando na frente como se fosse o protagonista de um drama histórico. Todo mundo atrás, carregando símbolo, oferenda, aquela coisa toda. Uma vibe tão intensa que até eu fiquei: ok, bonito ficou. Mas aí veio a lembrança mais nítida. Eu juro que os deuses têm prazer em me usar como entretenimento. Porque estava tudo bem na minha vidinha mediocremente confortável, até que de repente, plim, uma luz divina despenca do céu direto na minha testa como se eu fosse a escolhida de um real light show. O Império Delo vive dizendo que só existe um ser abençoado com aqueles olhos azuis de propaganda de perfume. Pois é, amiga, no dia errado, na hora errada e com zero maquiagem, eu acordo com eles. E não era um azul normal, não. Era um azul: oi, eu sou superior e você não. Eu mal tinha levantado e o povo já estava me olhando com aquela cara de: ai, lá vem mudança política. E eu só pensando: gente, pelo amor, me deem 5 minutos para entender se eu virei santa, mutante ou lanterna humana. Aí eu olho pro meu irmão gêmeo, o príncipe favorito, o queridinho da nação. Mana, ele tava com uma expressão tão horrível que dava pra ouvir o ego dele desmanchando em tempo real. Ele caiu de joelhos como se tivesse sido atingido por uma fofoca pesada, e eu fiquei ali, imóvel, sentindo a pressão do destino me abraçar pelo pescoço. Porque vamos combinar? Eu não fui criada para ser escolhida de nada, meu amor. Eu fui criada para sobreviver ao caos, e isso eu já fazia muito bem. Ele, por outro lado, nasceu esperando coroa na bandeja. E agora o que ele recebeu foi o quê? Um colapso emocional com gosto de derrota divina.
E aí veio aquele barulho, o rangido. Grrr. Não era efeito sonoro dramático, não. Era ele mesmo, rangendo os dentes igual um leão com dor nas costas. Eu juro que senti pena por meio segundo. Depois lembrei que ele sempre achou que o mundo girava em volta dele e passou. A verdade é que quando a luz caiu sobre mim e não sobre ele, o universo praticamente colocou uma faixa escrita: e a humilhação do ano vai para... Eu me tornei a escolhida, a abençoada, a sucessora oficial. E ele ganhou um arco dramático de vilão com raiva contida. Coitado? Talvez. Divertido? Um pouquinho. Bom, eu te contei até aqui. Agora é tua vez. Se inscreve. Tu se inscreveu, né, mana? Enfim, eu me tornei a escolhida, a abençoada, a sucessora oficial. E desde aquele dia, o Império Delo inteiro sente a tensão no ar, como se estivesse esperando a novela estourar. Porque, vamos ser sinceras, quando os deuses resolvem brincar de favoritismo com gêmeos, é questão de tempo até explodir alguma coisa. E a última coisa que eu pensei antes da tela mental escurecer foi: pra variar, a história sempre desliga justo quando eu quero respostas. Eu cresci no meio de tanta conspiração que às vezes acho que deveriam ter me dado um manual de sobrevivência junto com a coroa. Porque no Império Delo, nada é simples, mana. Até as tragédias vêm com nota de rodapé. E uma das maiores pérolas do Império foi essa história dos homens que se voluntariaram para virar arma humana. Sim, você ouviu direito, arma humana. Tudo porque uma facção, muito corajosa ou muito burra, achou que seria uma ótima ideia criar alguém capaz de derrotar Karzen. Puf! Eu lembro do dia que eu vi isso. Minha primeira reação? Nossa, que ousadia! E que vontade de morrer também. E claro que nada disso ficou escondido por muito tempo. Alguém sempre abre a boca, alguém sempre entrega demais. E quando Karzen descobriu? Ah, minha filha, aquele homem assumiu tudo com uma calma que dá até vontade de quebrar a taça de vinho dele. Ele olhou para os sacerdotes, para os soldados, para o conselho e simplesmente tomou o controle dos experimentos como se estivesse organizando o cardápio do banquete real. É para criar uma arma contra mim? Beleza, agora essa arma vai ser minha. O ego dele é tão grande que eu acho que ele acredita que até a desgraça tem obrigação de servir a ele. E aí vinham as histórias que rodavam os corredores, os rituais, as sombras, o povo pendurado, literalmente pendurado, como se fosse decoração de terror. Aquele murmúrio de pátio que dizia: alguém quase morreu hoje, com a mesma energia de vai chover mais tarde. E eu, como princesa, era obrigada a fingir que tudo isso fazia parte da ordem natural do mundo. Tô assim até hoje. Os relatos ficavam ainda piores. Passos ecoando, toque, 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 gente sendo jogada longe com um toss digno de competição olímpica. E sempre tinha aquele soldado tremendo que corria para o salão e anunciava Vossa Majestade, com a voz quebrando. Eu sabia que quando alguém falava Vossa Majestade daquele jeito, era porque Karzen tinha acabado de fazer alguma coisa que eu provavelmente não ia querer ouvir. Mas eu ouvia mesmo assim, porque princesa não tem paz. E o jeito que ele falava, me irrita só de lembrar. Ele chamava alguém para perto dizendo venha agora, com a mesma naturalidade de quem chama o garçom, sendo que o clima era puro terror psicológico. E a instalação secreta que construíram só para testar compatibilidade com aquele poder proibido? Mana, aquilo foi o auge do ridículo. A facção que tentou derrubar Karzen tomou para ele, e o império todo fingiu que não viu. Se eu ganhasse uma moeda de ouro cada vez que alguém aqui faz vista grossa para um crime mágico, eu já tinha comprado um reino vizinho só para ter sossego. Aí vem a parte que me dá mais ranço. Quando os experimentos davam errado, e normalmente davam, metade dos envolvidos morria ou enlouquecia. E o homem lá, impassível, dizendo que só os que sobreviveram importavam. O resto era ruído de fundo. Ele escolhia quem vivia, quem morria e quem serviria de recipiente para o próximo teste. Tudo com aquela postura de quem está selecionando flores no jardim. Dá vontade de arrancar os tapetes do palácio só para mostrar para esse povo onde eles realmente pisam. E a frase final, a que sempre me fez revirar os olhos, ele precisava de um hospedeiro estável para infusão. É sempre assim, o império inteiro desabando e ele preocupado em conseguir o recipiente perfeito para poder brincar de Deus. Vrum! Tudo isso acontecendo enquanto o povo lá fora acha que a corte é só glamour e serenidade.
Eu cresci num império onde todo mundo posa de santo, mas por trás daquelas paredes de mármore só existe podre, treta e gente fazendo coisa que nenhum deus aprovaria. Às vezes eu acho até engraçado, se eu não fosse princesa e não tivesse que carregar esse circo nas costas, claro. E olha, tem cada história que chega aos meus ouvidos que eu fico tentada a jogar a coroa pela janela e fingir que eu nem nasci aqui. Tipo essa cena que me contaram outro dia. Bam! Um dos sacerdotes caiu no chão igual saco de batata podre e antes que pudesse respirar, alguém esmagou a cabeça dele contra o piso. Eu fiquei, nossa, delicadeza mandou lembranças. E o homem ainda teve a audácia de dizer que não podia decapitar pessoas tão sagradas quanto eles. Puf, sagrada aonde, minha filha? O povo acha que só porque veste túnica branca vira santo automaticamente. E não para por aí, claro, porque ele ameaçou levar os experimentos embora. Sim, os tais sujeitos de teste, como eles chamam, para não dizer que estavam usando gente como ferramenta. O jeito que ele descreveu amarrar aqueles coitados em cavalos e arrastar de volta para o palácio, olha, até eu, que cresci nesse caos, fiquei inclinada a suspirar de indignação. Aí ele continuou, todo teatral, falando de jogar o que sobrasse em um caldeirão gigante para servir num banquete em homenagem aos sacerdotes. Tchan, isso aqui não é um império, é um episódio censurado de culinária do inferno. Os sacerdotes começaram a implorar aquele clássico "Vossa Majestade, por favor, tenha misericórdia", com a voz tremenda igual bandeira no vento. E a resposta? Ele repetiu a palavra misericórdia como se estivesse escolhendo o tempero. Quando ele disse que daria a tal misericórdia, eu sabia que vinha bomba. E veio mesmo. Ele disse que sua bela gêmea estava presente, olha eu sendo usada como referência em plena tragédia política, e que selecionaria alguns dos experimentos mais apresentáveis para mim entregar como serviçais privados. E um dos sacerdotes ainda tentou protestar, gaguejando mas, antes de perceber que ninguém ali tinha moral para discutir nada. Porque quando perguntaram onde eu estava, eu ri. Eu não estava ali, claro. Porque se estivesse, eu teria levantado uma sobrancelha tão alto que rachava o teto. Mas é assim que funciona meu império. Gente poderosa brincando de Deus, gente desesperada tentando sobreviver, e eu, no meio disso tudo, ouvindo relatos que dariam um livro de terror. E pior, sem poder simplesmente desligar e fingir que não sei. Minha vida é esse teatro político com fundo de treta divina, e cada dia parece mais uma novela de temporada infinita. Às vezes eu me pego pensando que, no meio de toda essa bagunça divina que chamam de império, o mínimo que eu queria era que alguém, qualquer pessoa, conseguisse escapar desse destino caótico. Não precisa nem ser eu, tá? Já perdi a esperança de ter esse privilégio faz tempo. Só queria ver uma única alma furando o cerco e indo viver uma vida normal, longe de coroas, facções e experimentos proibidos. Puf, mas pedir paz aqui dentro é igual pedir sol na lua. Não existe. No caminho até a Terra Sagrada, eu já senti o clima pesado, sabe? Aquela sensação de que tinha algo errado no ar. Tipo um vrum silencioso avisando que o universo estava preparando mais uma treta para minha coleção pessoal. E claro, ninguém nunca fala nada direto para mim. Mas os rumores. Os rumores sempre chegam primeiro que qualquer sacerdote fofoqueiro. E o que eu ouvi não era pouca coisa. Diziam que os nobres e membros da realeza que Karzen desativou permanentemente, sim, ele faz isso como quem tira poeira de roupa, tinham se oferecido para virar sujeitos de vingança. Bam, isso mesmo, gente que perdeu tudo e achou que virar arma humana era a melhor maneira de revidar. Parece até história escrita por roteirista desesperado, mas aqui é só terça-feira. Quando eu finalmente vi um deles de perto. Caramba, o cara tava acorrentado, ensanguentado, olhar tomado por ódio tipo poço sem fundo. E eu ali, olhando para aquele coitado, pensando que o destino joga pesado demais com quem nasce nesse império. Ele não estava ali por escolha, ele estava ali porque todo mundo que tenta cruzar o caminho do Karzen acaba quebrado, física ou emocionalmente, e às vezes os dois juntos. E para piorar, a Terra Sagrada, que supostamente era o único lugar que ainda mantinha uma fachada de ordem e pureza, caiu, como se não tivesse peso nenhum. Isso significa que, entre todos os sobreviventes, esse homem ensanguentado provavelmente vai ser jogado direto para mim, como mais um dos servos de aposentos que Karzen insiste em tentar me empurrar como se eu colecionasse pessoas.
Tchan, eu, hein? O homem transforma tudo em presente bizarro. E foi aí que a coisa degringolou de vez. O sujeito me olhou, aquele olhar de fera encurralada, acorrentado, tremendo, ferido e ainda assim com aquela centelha enlouquecida de alguém que não tem mais nada a perder. Eu senti um silêncio pesado cair entre a gente, tipo um craque de tensão estourando no ar. E então ele avançou, rápido, do nada, uma mordida, como se quisesse arrancar um pedaço do meu braço. Eu só tive tempo de puxar o ar antes que a cena virasse uma mistura de choque, impulso e pura insanidade. E é exatamente por isso que eu falo, o Império cria monstros, depois se pergunta por que as coisas saem do controle. Às vezes eu acho que eu mesma sou feita de teimosia, porque mesmo sabendo que esse império só me entrega caos, lá estava eu, de novo, inclinada sobre um homem que mal conseguia respirar, tentando achar um fiozinho de esperança onde não devia. E olha, quando eu encostei as mãos no rosto dele, senti um tremor leve, quente demais, como se o corpo dele estivesse implorando para continuar existindo. Puf, foi ridículo tanto que aquilo mexeu comigo. A água escorria pelas minhas mãos, passando devagar pelos lábios dele, e cada gota parecia um pedido silencioso. Ele tentava recuar, cuspir, fugir da dor, e sinceramente eu já estava sem paciência. Segurei o queixo dele firme, daquele jeito bem não venha inventar moda comigo, porque se dependesse só dele, ele ia acabar apagando de novo. Quando ele arfou, aquele fraco, abafado, eu senti como se o ar entre nós tivesse mudado. E aí, do nada, o homem agarra meu vestido. Grab. Mana, você não tá entendendo. Foi fraco, tremido, quase nada, mas meu corpo respondeu como se alguém tivesse jogado uma faísca na minha espinha. Vrum. Eu ergui o olhar e encontrei o dele. Meu Deus, aquele olhar dizia não me deixa ir com uma intensidade que ninguém nunca teve coragem de me direcionar. Me desmontou num segundo. E quando ele pediu, não com palavras bonitas, mas com aquela voz rouca, sem força, quase que quebrando, amiga, eu senti, lá no fundo, como se ele estivesse agarrando meu coração em vez do meu vestido. E então ele me chamou. Meu nome, dito daquele jeito íntimo, vulnerável, como se fosse a única coisa que ainda prendia ele ao mundo. Hannah. Senti minhas persas fraquejarem. É sério, eu, a princesa que não treme por ninguém, quase virei uma coluna de gelatina ali mesmo. A respiração dele batia na minha pele, quente, urgente, e eu fiquei tão perto que meu próprio coração começou a bater alto demais, tipo um bam-bam-bam desconfortável de tão sincero. Eu não sabia se afastava, se puxava ele pra mim, se gritava, se chorava, se dava risada da minha própria cara, qualquer coisa. Mas claro, o universo não deixa nada acontecer sem querer atrapalhar, porque foi aí que ouvi passos atrás de mim, pesados, lentos, carimbados de autoridade e intromissão. A sombra tomou o chão, a temperatura caiu, e a voz, aquela voz que sempre chega na pior hora, cortou o ar bem na minha nuca. Hannah, o que você está fazendo aí? Ai, que ódio. Se tem uma coisa que destrói clima mais rápido que vento gelado, é gente sem noção entrando na cena como se estivesse pedindo açúcar emprestado. Sabe quando você tá tentando ajudar alguém, fazendo seu momento heroína cansada, e aí aparece justamente a pior pessoa possível para estragar o clima? Pois é, adivinha quem surgiu? Karzen. Mas claro, né? Ele tem um radar para me aparecer nos piores momentos. Eu levantei a cabeça e só saiu um Karzen? Meio, oxe, tu de novo? E ele já veio com aquele olhar de raio-x emocional, perguntando o que tinha acontecido. Amado, se eu te contar, você não acredita. Mas nem deu tempo de respirar, porque ele emendou uma segunda pergunta, daquele jeito que não é pergunta, é ordem mascarada. Eu perguntei o que você estava fazendo aqui. Meu anjo, calma, nem todo mundo teleportou igual você, não. Eu respirei fundo, aquele suspiro de princesa estressada, e respondi do jeitinho mais educado, debochado possível. Faz um tempão que eu não vim à Terra Sagrada, né? Resolvi dar uma voltinha, vice. Ele ficou me olhando, sério, tenso, mas aí desviou o olhar para uma árvore. Sim, mana, uma árvore. Eu já pensei, pronto, lá vem nostalgia, misericórdia. Aí ele solta. Você lembra disso? E olha, eu lembrei. Na hora, pequena, toda empolgada, agarrada naquele tronco como se fosse um brinquedo caro, dizendo que ia levar a árvore inteira para casa.
A audácia da criança. Ele ainda completou: naquele tempo tu nem alcançava o galho. Eu só soltei um do tipo, não acredito que tu lembrou disso, inferno. E em seguida, sim, eu lembro. Porque, né? Fazer o quê? Mas Karzen não pode ficar fofo por mais de 3 segundos. É contra a religião dele. Ele já virou o rosto com aquela postura de quem tá segurando o mundo inteiro na mão e disse com a maior naturalidade problematizada: pensei que você tinha desaparecido e quase tirei a cabeça dos sacerdotes tudo. Mana, eu quase ri. O homem fala essas barbaridades como se estivesse comentando o clima. Tipo, fiz um chá, arranquei umas cabeças, coisinha básica. Eu respondi assim, na paz do Senhor: relaxa, não vou desaparecer não. Ainda não dei essa alegria pra ninguém. Ele só disse: você tá certa. Do jeito que me dá vontade de jogar uma pedra nele e pedir desculpa depois. Aí veio a patada. Você não pode sumir depois de roubar aqueles olhos azuis. Eu olhei pra ele com aquela cara de lá vem drama. Mas fiquei quieta, porque se eu abrir a boca na hora errada, vira guerra civil. Ele continuou: todo senhor majestade dramático, por sua causa o império tá protegido e ninguém ousa encostar em mim. Ah, mana, me poupe. Eu viro amuleto, medalhinha de proteção, power-up de videogame, tudo isso no mesmo dia. Cansa? Eu ia responder uma gracinha quando ele parou, travado, tipo o cachorro que ouviu barulho. Virou o rosto e disse: eu sinto cheiro de sangue. Bam. E eu, né, soltei a maior mentira descarada com a voz mais inocente do planeta. Talvez porque eu pisei numa poça de sangue antes? Quem nunca, né? Silêncio. Karzen me encarando como se tivesse descoberto uma nova espécie de caos. E eu só pensando: tomara que alguém me dê férias, pelo amor do glamour. Tem horas que eu acho que o universo gosta de me testar. Porque eu tava literalmente virando pra ir embora, só 1 segundo de paz, mana, quando sinto aquele puxão na minha cintura. E não era qualquer um, claro que não. Tinha que ser ele, o grande, magnífico, irritante Karzen. Meu gêmeo, meu tormento e a pessoa que mais sabe mexer com meus nervos. Ele me puxou com aquela confiança típica de quem acha que o mundo é dele e eu sou só mais uma coisa dentro da coleção imperial. Tchan. Eu fui parar colada nele num movimento só. Confesso, quase perdi o ar, mas de raiva mesmo. Ele olhou ao redor, desconfiado, analítico, como se pudesse farejar mentira igual animal de caça. E aí, do nada, ele solta meu nome. Hannah. Desse jeito seco, como se eu fosse uma funcionária dele atrasada. Quando eu vi o olhar dele, mana, eu sabia. Ele já tinha entendido tudo. Karzen não pergunta nada para saber. Ele pergunta para ver se eu minto. E claro que ele não perdeu tempo. Mostrou os 16 prisioneiros, tudo quebrado, amarrado, respirando por teimosia, e disse com a maior calma do mundo: esses 16 aí são reféns, incluindo aquele ali. Eu respirei fundo porque eu já conheço o script. Sempre que ele fala assim, vem coisa ruim. E não deu outra. Ele completou como se estivesse oferecendo docinho de festa. Vou entregá-los para você como servos dos seus aposentos. Mana, eu juro que senti minha alma dar um puff de indignação no mesmo instante. Eu, hein? Onde ele acha que eu guardo gente? No armário? Fiquei olhando para ele com aquela cara de tu só pode estar brincando com minha sanidade, enquanto ele falava tudo com a maior naturalidade do planeta. Mas aí o clima mudou. Porque o prisioneiro de cabelo branco, sim, branco mesmo, não loiro, levantou o rosto. Do jeito mais quebrado e resistente ao mesmo tempo. Tipo gente que já apanhou da vida, da fé, do destino e de Karzen, mas ainda tá lá, firme na teimosia. Eu senti o ar pesar. E aí veio o escândalo oficial da vez. Um dos sacerdotes surtou. Sua Majestade, o que é isso? Eu virei devagar para olhar. E claro, era o momento de caos número 827 do dia. Mas a melhor parte foi a reação do Karzen. Ele só olhou e disse: assim, com a empolgação de uma pedra. Foi aí que vi o horror total. Eles estavam marcando o homem com um ferro quente, um sigilo brilhando vermelho. O cara gritou, um "Arg!", que ecoou no templo inteiro. E Karzen... mana, Karzen estava quase bocejando. Essa marca dói um pouco, ele disse. Um pouco?
Eu quase virei para ele e falei: meu anjo, você precisa avaliar o que é um pouco na sua vida. Ele se aproximou de mim nesse momento, passou a mão no meu cabelo, daquele jeito provocante que ele usa só para me irritar mais, e falou: seria perigoso alguém com más intenções chegar perto da minha princesa, a única mulher com os olhos azuis da sucessão, não acha? Eu revirei os olhos tanto que quase vi o futuro, mas fiquei quieta. Ele continuou explicando como se estivesse lendo o cardápio. Esses olhos protegem sua vida, mas não a protegem da dor. Por isso marcamos sigilos em todos os servos. Como se fosse normal, como se não fosse literalmente uma marca de dor, poder e controle queimando carne viva ali na nossa frente. O sigilo brilhou mais forte, bzzzt, queimando a pele do prisioneiro. O cheiro, mana, parecia o inferno cozinhando. E aí veio o questionamento clássico do dia. Um homem consegue sobreviver depois de ser marcado com isso? Eu nem respirei, porque eu sabia a resposta antes dele abrir a boca. E ele disse, com um sorriso de quem guarda as chaves do caos: mas é claro, alto sacerdote, porque Karzen nunca deixa ninguém morrer fácil, nem quando deveria. Eu sempre digo que meu império é uma novela ruim misturada com tragédia cara, mas tem dias, ai mana, tem dias que até eu fico chocada com o nível do absurdo. Tipo quando resolvem brindar a paz enquanto enchem meus aposentos de presentes vivos. Sim, presentes, com pulseira, coleira, marca no pescoço e aquela cara de pelo amor dos deuses, alguém me tira daqui. Já começaram a noite anunciando que mais de 100 escravos já tinham sido marcados e enviados para o meu quarto. Um luxo, né? Centenas, e nenhum dura uma semana. Aparentemente, isso virou motivo de conversa de taça em taça, como se fosse fofoca de salão de chá. Ah, mas quem sabe os próximos sobrevivem mais um pouco. Claro, querida, se a sorte abraçar, beijar e carregar no colo. Puf! E enquanto o povo ergue taça para reconciliação, eu tô lá pensando, reconciliar com quem exatamente? Com Karzen? Com a loucura desse império? Ou com o fato de que metade das pessoas aqui preferia me ver morta? Mas aí, óbvio, o clima muda. Do nada, eu sinto 2 mãos grandes vindo na minha direção, vrum, e antes que eu dê um tapa por instinto, Karzen aparasse do meu lado como se tivesse brotado do chão. Hannah, desse jeito seco, firme, aquele tom dele que parece carinho, mas cheira a ameaça. E claro, ele já vem com papo de refém, experimento e escravos de nações derrotadas, olhando para mim como se estivesse me dando um presente de aniversário. Ele aponta para o homem branco caído no chão, o único aparentemente apto a ser enviado para minha cama. Que maravilha! Acho que alguém esqueceu de me avisar quando virei gerente de estoque humano. Karzen até comenta que esse aí não deve durar muito tempo também. Uma simpatia, né? Eu olho para a criatura caída e, nossa, diferente dos outros, ele não tinha só dor no rosto, tinha uma espécie de resignação amarga, como se já tivesse desistido de tudo antes mesmo de entrar aqui. Me aproximei devagar, ajoelhei ao lado dele. Ele respirava fraco, cada suspiro parecia um fio prestes a arrebentar. A pele pálida, o peito subindo só um tiquinho, era questão de tempo, como todos os outros. Eu realmente achei que talvez dessa vez fosse diferente, que fazer aquilo, dar meu sangue, pudesse salvar alguém. Mas não, nada muda. Eu já estava cansada dessa repetição ridícula, cansada de ver um atrás do outro apagando na minha frente. E pior ainda, cansada de sentir inveja. Inveja por eles conseguirem escapar desse palácio, mesmo que fosse pela saída mais cruel. Às vezes, eu murmurei sem coragem de terminar. Mas aí, o rapaz abre os olhos. Eu recuei. Ele me encara, um olhar que não deveria existir num corpo tão fraco. Uai! A voz arranhada. E então ele disse: por que você me deu seu sangue? Aí, mana, nessa hora, meu coração deu um ban tão alto que até o chão deve ter ouvido. Ele acordou todo atrapalhado, respirando pesado, o corpo tremendo como se tivesse sido atingido por uma tempestade.
E aí, do nada, ele se apoia em mim, ficando por cima, com aquele olhar intenso e confuso. Um olhar que dizia o que tá acontecendo e por que você, ao mesmo tempo. Eu só pensei, meu Deus, lá vem problema. Ele tenta levantar o braço, tenta mover o corpo e nada. O sigilo no peito dele pulsa forte, quente, como se estivesse puxando a força dele de volta. Dava pra ver no rosto dele, aquilo machucava. E eu ali, calmíssima, só observando. A verdade é que eu já estava cansada de ver gente morrer na minha frente sem nem ter chance. E quando ouvi aquele rumor ridículo sobre sangue real neutralizar o sigilo, eu pensei, pior que tá, não fica. Então eu tentei, simples assim. Quando ele percebe que eu não queria nada em troca, absolutamente nada, o choque dele foi até engraçado. Homem sempre acha que tudo gira em torno dele, um clássico. Ele ficou com aquela cara de eu agradeço ou fico irritado, e eu só me aproximei, levantei o queixo dele com 2 dedos, analisando como quem examina uma joia rara. Nada de carinho, pura checagem. E claro que eu falei que ele parecia mais vivo. A sinceridade mora na ponta da minha língua, fazer o quê? Mas eu precisava de um teste final, precisava saber se o sigilo ainda mandava nele. Então perguntei, bem calma, quase casual, será que você conseguiria me matar agora? A reação dele, um desastre elegante. Ele tentou mesmo. O braço subiu um pouquinho, tremeu, perdeu toda a força e caiu, como se o corpo tivesse desistido antes da mente. O sigilo queimou no peito dele. Eu só soltei um leve sorriso e disse, eu sabia. Porque eu sabia. Ele estava preso naquela marca, preso naquela dor e preso naquela situação comigo. E, sinceramente, era para ser trágico, mas já virou rotina nesse palácio. Eu sempre ouvi tantas histórias sobre mim que até comecei a acreditar em algumas. Diziam que eu era devassa, insaciável, impossível de acompanhar, como se eu fosse uma criatura feita apenas de excessos. E por muito tempo eu deixei essas histórias correrem. Era melhor que o povo temesse o mito do que descobrisse a pessoa por trás dele. Mas naquela noite, ele descobriu. Quando o toque dele encontrou meu corpo, eu percebi, no jeito hesitante, no tremor quase imperceptível das mãos, na forma como ele me observava entre cada movimento, que ele estava percebendo algo errado no que sempre contaram sobre mim. Não havia aquele vício, aquela fome descontrolada que as fofocas pintavam. Havia outra coisa, algo mais humano, mais vulnerável, algo que eu nunca deixei ninguém ver, e ele viu. Cada gesto dele era bruto demais e ao mesmo tempo cuidadoso demais, uma mistura estranha que me deixava sem ar. Ele seguia minhas ordens, mas não se apagava, me enfrentava com o corpo, mas cedia quando eu pressionava. Um equilíbrio torto, como se nenhum de nós tivesse certeza de quem realmente estava no controle. Eu sentia o calor dele, a respiração pesada, os músculos tensos e meu corpo respondendo antes mesmo que minha cabeça ordenasse. O ritmo subia, quebrava, voltava, e quando chegamos no auge, naquele ponto onde tudo fica branco e silencioso, eu senti a força me abandonar de um jeito quase cruel. Foi aí que veio o apagão. Do nada, o quarto desapareceu, o calor desapareceu e eu estava de volta naquele pesadelo antigo. Aquele dia logo após receber os olhos azuis. Eu era só uma menina, mas o peso da bênção me esmagava como se fosse uma sentença. Minha mãe olhava para mim com uma expressão que nunca esqueci, mistura de medo, culpa e repulsa. Ela dizia que aquilo era um castigo divino, que eu merecia ser punida. Eu lembro das lágrimas caindo sem eu conseguir controlar e das vozes distantes murmurando sobre destino, sacrifício, dever. Lembro da sensação de abandono, como se todos os deuses estivessem olhando para mim e dizendo, carregue isso sozinha. E então, no meio da escuridão, ele apareceu. Um homem alto, forte, com cabelos brancos e olhar firme. Ele me envolveu num abraço que parecia rasgar o frio ao meu redor. Um abraço quente, seguro, como se dissesse, eu estou aqui. Era tão real que eu senti meu coração doer, aquela dor antiga, quase esquecida. E eu acordei. Acordei ofegante, suada, com o coração batendo como se quisesse fugir do peito. A luz suave do quarto iluminava o rosto dele, o escravo, aquele homem marcado, quebrado, deitado ao meu lado, respirando profundamente. E por um instante eu congelei. Ele era parecido demais com o homem do meu passado, forte, branco, intenso. Coincidência? Memória? Destino brincando comigo?
Por um segundo, eu juro que achei que tudo tinha sido um sonho. O passado, a visão, o toque. Mas então, meu corpo doía, minha pele ardia onde ele me segurou, meus lábios estavam sensíveis e a cama inteira tinha sinais da noite que tivemos. Não era sonho. Eu realmente tinha passado a noite, fazendo aquilo com ele, com o escravo que me desafiou, com o homem que percebeu que eu não era um monstro que pintavam. E enquanto eu tentava entender aonde terminava o devaneio e começava a realidade, ele abriu os olhos devagar e me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. E foi aí que meu coração, traidor que é, perdeu o compasso. Eu acordei com aquela sensação estranha entre prazer, cansaço e humilhação. Eu juro que vou revelar o que ele fez, mas tu se inscreve, né? Meu corpo ainda tremia de leve, como se estivesse tentando acompanhar o que ele fez comigo na noite anterior. E antes que eu pudesse formular um pensamento inteiro, ele solta: "Pronta?" Eu juro que meu coração parou. Pronta? Meu Deus, será que tudo o que fizemos ontem não foi o suficiente? Por um segundo eu realmente achei que ele queria continuar, e eu não sei se eu estava mais assustada ou tentada. Só sei que eu gelei. Aí o desgraçado riu, com a cara mais tranquila do mundo. "Pronta? Pro café da manhã." Mano, eu devia ter esfaqueado esse homem. Ele disse que já era quase meio-dia e perguntou se a gente ia pular refeição de novo. E antes que eu abrisse a boca, ele toca meu braço, olha pra mim com aquela sobrancelha arqueada e solta: "Não é de admirar que você está tão magra." Grosseria pura. Grosseria leve, elegante, mas ainda assim, grosseria. Eu pensei seriamente em jogar a travessa nele na mesma hora, mas fiquei só no olhar mortal mesmo. Ele continuou, como se estivesse dando sermão num soldado recém-recrutado. "Sua vida é completamente desregulada. Tem que comer para aguentar dormir na cama comigo." Eu devia ter virado as costas, eu devia ter dado tapa, eu devia ter saído do quarto. Mas eu só suspirei e respondi: "Tá, vou tomar café com você." Às vezes eu mesma não me entendo. A mesa estava silenciosa e eu observando cada gesto dele. Era impossível não reparar. Postura reta, mãos firmes, movimentos precisos. E mesmo com a fome, ele comia sem fazer bagunça, como se tivesse sido treinado para isso. Foi aí que caiu a ficha. Esse homem não é escravo de nascimento. Pelas cicatrizes, pela forma como manejava os talheres, pelo corpo treinado, tudo gritava ex-cavaleiro. Talvez nobreza de baixo escalão, talvez guarda real de algum território caído. Ele tinha jeito de quem já protegeu alguém importante, e agora estava comigo. O destino tem um humor duvidoso. Ofereci champanhe. Ele recusou com a maior naturalidade do mundo. Eu rolei os olhos. "Olha, eu não sei como você veio parar aqui, mas, convenhamos, teve muito azar em virar o meu escravo. Sim, meu escravo de cama. Quem não entendeu ainda, que lute." Ele levantou a cabeça devagar, olhando na minha direção, e eu quase gritei: "Baixa a cabeça! Nunca levante o rosto assim perto de Karzen." Ele franziu a testa. Óbvio que não entendeu o perigo. "Meu irmão é volátil, ciumento, imprevisível. Se você erguer a cabeça para mim na frente dele, ele arranca a sua sem pensar duas vezes. É simples." Ele só respondeu: "Entendi", mas o olhar dizia talvez. Homem sempre acha que sabe mais do que sabe. Expliquei de novo, com calma irritada. "Lá fora, você fala comigo formalmente, não me encara demais, não me chama como quiser, mas aqui dentro..." E eu passei a mão pelo cabelo, pensando antes de falar. "Aqui dentro você pode me chamar como quiser, pode falar como quiser, conversar, reclamar, tanto faz." Ele me encarou surpreso, como se eu tivesse acabado de oferecer liberdade. "Posso tratar você como eu quiser?" disse ele, com aquela arrogância baixa e cheia de memória da noite anterior. Aí ele congelou. O flashback bateu nele tão forte quanto bateu em mim. O corpo dele por cima do meu, o jeito bruto, a forma como ele quase me desmontou inteira. Eu vi a pupila dele dilatar. Ele lembrou exatamente do que fez. E aí, com um suspiro derrotado, ele murmurou: "Não, é melhor não. Eu fui bruto demais." Bruto? Bruto? Aquilo nem descrevia direito. Ontem eu achei que ia perder a alma pela coluna. E quando ele completou: "Parecia que eu tinha um joelho dentro de você."
Eu senti meu rosto pegar fogo na hora. Eu queria evaporar, sumir, dissolver. Eu não sabia onde enfiar a cara. E ele percebeu, óbvio que percebeu. O silêncio ficou pesado, quente, proibido e profundamente constrangedor. E eu só consegui pensar: droga, o dia mal começou e eu já tô passando vergonha. Às vezes eu acho que nasci para ser mártir, outras vezes para ser a protagonista de uma novela ruim. Hoje, sinceramente, acho que sou as duas coisas ao mesmo tempo, porque lá estava eu, sentadinha ao lado do meu irmão no trono imperial, fazendo pose de noiva substituta. Sim, noiva. Porque, por algum motivo que eu prefiro nem questionar muito, meu amado irmão adora quando eu acompanho ele nesses eventos como se fosse a consorte dele. Ele finge que é normal, eu finjo que acredito. Ele olha pra mim com aquela cara de cão abandonado e diz: "Você deve estar chateada por ter saído dos seus aposentos só para marcar presença hoje." E eu, que não sou de perder oportunidade, solto: "Imagine, irmão, é justo que eu esteja ao seu lado, já que você não tem nenhuma noiva." A expressão dele? Silêncio. Piscada. Trava. Quase dá para ouvir o tilt da cabeça. Depois ele força aquele sorriso elegante, tentando fingir que não ficou mexido. "Você é sempre tão atenciosa", ele responde. Atenciosa? Ah, claro. Se eu fosse mais atenciosa ainda, provavelmente já teria preparado um vestido de noiva para usar nesses eventos também. Mas eu deixo barato, por enquanto. O salão está cheio de nobres tentando fingir que estão felizes, servos correndo de um lado para o outro, e lá no fundo, um velho parece prestes a desmaiar. Eu já conheço esse tipo de olhar, preocupação demais, coragem de menos. Então eu me levanto e digo que vou cumprimentar os convidados. Meu irmão, obviamente, deixa. Ele sempre deixa, porque adora que eu brilhe, mas odeia que eu brilhe longe dele. Vai entender. Caminho pelo salão sorrindo, como se estivesse gostando. Atuação nível deusa. Vejo o alto sacerdote conversando com uns convidados e me aproximo como quem não quer nada. Ora, ora, alto sacerdote, por que não vejo uma taça na sua mão? Ele engole seco. Explica que os sacerdotes não bebem durante a temporada de Isaac. Ah, claro, faz sentido, respondo, fingindo surpresa, porque eu gosto de manter as aparências. Mas por dentro, eu só penso: sério mesmo? Até eu sabia disso. Chamo uma serva e peço chá. Depois viro para ele e pergunto, com a doçura mais venenosa que já inventei: que tal conversarmos um pouco? Ele concorda, porque não tem escapatória, e nós nos afastamos para uma área mais tranquila. Enquanto o chá chega, minha mente viaja, porque lembrar do passado é como enfiar a unha numa ferida. Dói, mas eu faço mesmo assim. A Terra Santa, a famosa joia espiritual do continente. Um território independente, neutro, puro, cheio daquela paz que irrita quem não pode comprar nem com todo o ouro do Império. Sempre foi um espinho cravado no orgulho do antigo imperador Delo. Um espinho grande, brilhante e impossível de arrancar sem sangrar. Quando aquele homem finalmente sentou no trono, a primeira obsessão dele não foi o povo, nem as leis, nem a guerra. Foi reconstruir o próprio palácio. Ele queria superar a Terra Santa em beleza, imponência e divindade. Quis transformar a própria casa numa réplica barata do reino dos deuses. E qual foi o resultado? Uma obra gigantesca, cara, exagerada e completamente vazia de significado. Porque no fim, todo mundo sabia. A Terra Santa continuava intocável, inalcançável e, pior ainda, mais respeitada do que ele jamais seria. E os sumos sacerdotes, esses então, o imperador nunca chegou nem perto de igualar. Era uma verdade tão amarga que ele se afogava nela diariamente, mesmo sem admitir. Vaidade ferida dói mais que lâmina. O chá chega, e agora sim, a parte divertida. O alto sacerdote pergunta sobre o número 192. Ah, o 192! O meu escravo de cama. Meu novo problema favorito. Eu tomo um gole de chá, muito plena, e digo: ele está vivo e bem. Tão bem que às vezes parece até que quer me devorar inteira. O velho quase engasga com o ar. A expressão dele é tão desesperada que dá pra ver a alma fugindo do corpo. E é aí que eu percebo: Shane não é apenas um número, não é apenas um sujeito de teste, não é apenas um experimento descartável. Tem coisa aí, coisa grande, coisa feia, coisa escondida. O sacerdote tenta consertar a cara, mas já era tarde. Eu sorrio, apoiando o queixo na mão. Alto sacerdote,
Mesmo que você não esteja me contando nada do babado, você deveria aprender a controlar melhor suas expressões. Elas dizem muita coisa. Ele congela. Eu continuo sorrindo. E tomo mais um gole de chá. Nada melhor do que provocar alguém que tem muito a esconder. Quando o alto sacerdote arregalou os olhos daquele jeito meio perdido, eu já senti. Ih, deu ruim. Homem velho não sabe mentir nem com a cara, imagina com o espírito. Bastou citar o número 192, meu recém-adotado companheiro de cama acidental, que o coitado quase engoliu a língua. Fiquei só observando, fingindo tranquilidade, mexendo o chá como se estivesse num spa, e não no meio de uma conspiração religiosa imperial. E, claro, mantive aquele meu sorriso educado, aquele que todo mundo sabe que significa: fala logo antes que eu descubra sozinha. Foi aí que eu perguntei, bem casual, como quem comenta sobre o clima, por que tinha que ser a Terra Santa, hein? Ele travou. O velho tremia tanto que quase virou som de maracá. Falei com calma, mas cada palavra era uma agulhada. A Terra Santa, o pilar espiritual do continente, o único lugar que o Karzen nunca conseguiu esmagar completamente. E ainda assim, justamente vocês, os devotos, os iluminados, os puro incenso, resolveram criar uma máquina de matar? A xícara dele quase caiu da mão. Eu continuei. E ainda por cima presentear o império com os sujeitos de teste? Que caridade bonita, né? Me aproximei só um pouquinho, só o suficiente para ele ver meus olhos claros, brilhando daquele jeito que deixa qualquer um desconfortável. Aquele brilho que ele provavelmente reconheceu. Me diz, alto sacerdote, e se esses experimentos aí tiverem alguma coisa a ver com os meus olhos? Ele ficou branco, mais branco que o Shane. E se o contato físico for a chave? Se a proximidade for parte do plano? Se vocês estiverem tentando criar o quê? Um anti-Karzen? Uma arma viva? Um substituto? O silêncio dele gritava mais que qualquer confissão. Levei a xícara até a boca e falei, bem baixinho, mas direto. Se eu estiver certa, você precisa aprender a controlar melhor essa sua cara. Os olhos do Karzen estão em todo lugar. Foi nesse exato momento que, crash, a xícara dele caiu e se espatifou no chão. Eu nem pisquei. Cuidado com o chá, excelência, disse com a maior educação do mundo. Aliás, se quiser proteger o seu experimento de teste, sugiro ser extremamente cuidadoso de agora em diante. O velho ficou paralisado. A expressão dele dizia tudo. Ele sabe, ele tem medo e ele definitivamente esconde alguma coisa. A cena corta e lá estava o Shane. Shane, o 192, meu escravo de cama que estava longe de ser só isso. Ele estava totalmente desperto, os músculos tensos, respiração pesada e segurando uma adaga. Não era uma adaga qualquer, era a adaga de alguém que decidiu algo. Ele não tremia, ele não vacilava, ele só encarava o vazio com aquela aura de ou eu resolvo isso ou morro tentando. Eu juro que quando saí daquele evento, minha única oração era: deixa eu chegar viva no quarto e não ouvir mais sermão do Karzen. Graças aos deuses, ele me liberou antes da meia-noite, um milagre digno de registro histórico. Voltei pelo corredor com aquela elegância automática de princesa cansada, já sonhando com o silêncio do meu quarto. Assim que cheguei na porta, mandei todo mundo embora com a mão, tipo diva impaciente, pode sair, todo mundo rua. Eu só queria ver se o Shane já estava dormindo ou se tinha aprontado alguma. Abri a porta e quase caí para trás. O homem estava lá, com o cabelo cortado. Curtinho, irregular, claramente obra dele mesmo. Fiquei parada na porta igual uma tola tentando entender o impacto visual. Ele disse super casual. O comprimento me incomodava. Incomodava! Mano, ele cortou o cabelo com uma adaga de gaveta como se estivesse cortando tecido. E o pior, ficou bonito. Tipo, muito bonito. De um jeito diferente, de um jeito perigoso. Eu só respirei fundo, comecei a tirar minhas roupas e entrei na banheira. A água quente bateu no meu corpo e senti meu cérebro desligar meio a meio. Paz de princesa é isso aí. Quando olhei para ele de novo, percebi que, mesmo sendo só um corte de cabelo, ele parecia outra pessoa. Era quase intimidador. Não é a primeira vez que você vê uma mulher tomando banho, né? Ele nem hesitou. Você acertou. A audácia dele me pegou de jeito.
Eu virei o rosto devagar, dei aquele sorriso preguiçoso e convidativo que só mulher cansada e poderosa sabe dar e soltei. Então entra. Tá curiosa? Então se inscreve, porque isso aqui não acaba tão cedo. Ele começou a tirar a camisa. Abaixei os olhos sem nem disfarçar, porque, sinceramente, pra que fingir? O corpo dele parecia ter sido esculpido para me deixar irritada. A água ficou quente por motivos que não eram da banheira. Ele entrou e se aproximou. A mão dele deslizou pela minha perna. Elas estão rígidas. Porque tô há muito tempo na água, respondi, mas na cabeça tava assim, meu Deus, concentra, mulher. Só que aí, a água quente virou um gatilho. Minhas roupas nobres, meus brincos, meus adereços, tudo aquilo sempre me pareceu uma armadura, um peso. Eu, ali naquela banheira, pelada e sem adorno nenhum, era quase outra pessoa. Uma versão de mim que nem eu reconhecia direito. Uma versão frágil. E fragilidade sempre chama lembrança ruim, né? Quando ele tocou meu rosto, algo apertou dentro de mim e o passado me engoliu. Neve caindo, o frio entrando pelas janelas do palácio. Minha mãe me olhando com aquele desprezo gelado. O tapa vindo rápido, pá, tão seco que até hoje eu sinto o fantasma dele na pele. E depois, aquela serva caída no chão, imóvel. Eu, parada ali sem entender. Sem saber se a culpa era minha. Sem saber se eu era um erro. Voltei para a banheira com o coração acelerado, tentando não demonstrar nada. O Shane, como se pudesse sentir a tempestade dentro de mim, passou os dedos no meu cabelo, devagar, gentil, quase carinhoso. Eu não sei pelo que você passou, ele disse baixinho, mas você não precisa ser presa por isso. E eu senti a água esquentar de novo, não pela banheira, mas por dentro. Respirei fundo, fingindo controle. Hoje eu conversei com os sumos sacerdotes no banquete. Você via eles com frequência durante os experimentos? Ele negou com a cabeça. Quase nunca. Claro, eu pensei, muito ocupado sendo falsos sagrados. Olhei para a janela. A neve caía devagar, como uma praga branca. Eu odeio o inverno, murmurei. Sempre acontece alguma coisa ruim comigo nessa época. Ele me encarou como se estivesse juntando peças. Eu desviei o olhar, não queria que ele visse demais. Porque ali, naquela banheira quente, com um homem perigoso e gentil ao mesmo tempo, com a neve caindo do lado de fora e meu passado me puxando pelos tornozelos, eu senti algo que não sentia há anos, medo de mim mesma, e também algo perto de segurança. Em seguida, eu senti na hora que o clima virou, aquele calorzinho misturado com respiração perto e intenção escondida. Shane veio chegando devagar, me lendo inteira, e eu nem pensei em recuar. O frio lá fora só deixava tudo mais quente. E se tu quer saber tudo o que rolou naquela noite, melhor já se inscrever porque eu conto tudinho. Ele começou suave, como quem testa o terreno, e eu respondia sem nem perceber. Era aquele joguinho, eu puxava, ele segurava firme e pronto, já era. O quarto parecia que ia pegar fogo enquanto a neve caía lá fora. De repente o mundo virou só isso. Toque, calor, respiração grudada e aquele olhar dele que desmonta qualquer pose minha. E eu sabia que não devia, mas deixei. E gostei, né? Só não vou entrar em mais detalhes porque tem muita cena que não pode ser mostrada aqui. Mas se quiser conferir lá na obra, vai lá depois sem medo, pois são umas 3 páginas só dessas cenas quentes. Enfim, quando tudo desacelerou, só consegui desabar no peito dele, tentando recuperar o ar como se tivesse corrido uma maratona. Ele estava quente, firme, perto demais. E ali eu percebi, não era só necessidade, era conexão, daquelas que dão um medinho gostoso. Mais tarde, quando eu finalmente consegui levantar da cama, um daqueles mordomos com cara de quem nunca sorriu na vida apareceu na porta. Ele me olhou de cima a baixo e comentou, com aquela voz gelada dele, que estava surpreso por me ver acordada tão cedo, o que, claro, deixava implícito que ele imaginava exatamente como tinha sido minha noite com meu escravo de cama. Eu só ergui uma sobrancelha, porque ele não tinha absolutamente nada com isso, mas ele falava como se tivesse. Logo depois, ele deu um sinal com a mão e outro servo abriu uma caixa diante de mim. Dentro dela, um colar luxuoso, brilhante, pesado, claramente feito para ser exibido. Ele disse que era um presente de Sua Majestade para eu usar no banquete de hoje à noite. Eu olhei para aquilo com desdém. Já que é assim, vou devolver o colar que ele me deu da última vez.
O mordomo quase engoliu seco. Disse que não havia necessidade, que havia sido um presente, mas eu fui firme. Expliquei, sem rodeiros, que aquele colar anterior não tinha sido presente algum, e sim um empréstimo, porque um objeto tão precioso só poderia pertencer à futura imperatriz. E eu fiz questão de deixar essa frase pairando no ar, bem ali, na frente dos criados, porque se tem uma coisa que meu querido irmão adora, é fazer parecer que eu sou mais do que apenas sua irmã. O mordomo se curvou com aquele semblante que nunca mostra nada, nem satisfação, nem raiva, e disse que garantiria pessoalmente que o colar seria devolvido. Uma criada logo se aproximou, dizendo que eu devia ir para o camarim antes que me atrasasse. E eu fui, mas com o estômago revirando. Eu não suportava aquele mordomo-chefe. Ele era sombra, era veneno, era a mão direita do imperador. Só de estar perto dele, eu sentia náuseas. O olhar dele era tão frio que parecia atravessar a gente. E ninguém nunca sabia o que realmente se passava na cabeça dele. Ele dava medo. Mais tarde, já no camarim, eu comecei a experimentar o vestido para o banquete. Quando, de repente, as portas se abriram, e quem entrou foi ele, Karzen, meu irmão. As criadas se encolheram, eu quase larguei o vestido no chão. Ele disse que eu estava demorando mais do que o normal. Eu tentei manter a compostura. Sinto muito, Karzen, posso levá-lo até a sala de recepção? Ele apenas respondeu, não precisa, e se sentou numa poltrona como se a sala fosse dele, como se eu fosse dele. E então disse com tranquilidade, continue. Eu congelei. Eu estava praticamente sem roupas. Eu não sabia por que ele fazia questão de ficar ali. O que queria ver? O que queria confirmar? Na minha cabeça, tudo girava. Por que esse interesse tão obsessivo? Será que ele quer me possuir e não pode por causa do sangue? Ou será que nós nem somos realmente irmãos? Ele sabe de algo que eu não sei? E para piorar, eu lembrei das marcas, da noite passada, das mãos, dos beijos, dos chupões, tudo espalhado pelo meu corpo. Se eu tirasse a parte errada da roupa, ele veria tudo. Eu mandei minha criada se apressar. Ela começou a ajustar o vestido, enquanto Karzen observava cada movimento, calado, com aquele olhar profundo e irritante que parecia me despir de longe. Ele estava estranho, parecia incomodado, como se alguém o tivesse o provocado antes de ele vir até aqui. E quando ele entra assim, do nada, é porque algo pesado o deixou desequilibrado. E foi exatamente nesse momento que o desastre aconteceu. A criada puxou uma parte da roupa e as marcas ficaram expostas. Minhas costas inteiras, reveladas, chupões, marcas de mãos, tudo. Eu ainda não me virei, não tenho coragem, mas o som que eu ouvi atrás de mim, a respiração dele travando por um instante, me disse que ele viu. E agora? Qual vai ser a reação quando ele perceber que, pela primeira vez na vida, eu fui submissa para alguém? O que ele vai fazer quando entender que alguém tocou em mim daquela forma? Ele vai me bater? Vai explodir de ciúmes? Vai tentar me possuir? Karzen é uma caixa de surpresas, e nenhuma delas é boa. E, de fato, até vocês vão ter que esperar, porque tudo isso só vai ser revelado no próximo vídeo. Então, se você quer saber exatamente o que ele vai fazer quando vir essas marcas no meu corpo, já se inscreve, deixa o like, comenta aí o que você acha que vai acontecer, e se quiser apoiar de verdade, já que o canal ainda não é monetizado, manda aquele Pix para ajudar o projeto a continuar. E claro, vire membro para ganhar vantagens exclusivas, ícones e emojis personalizados. Até mais, beijos da sua amiga, Hannah.